As tuas desculpas não te desculpam. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Permaneça até o final se você está preocupado com o teu desenvolvimento pessoal, espiritual e também emocional. Nós muitas das vezes deparamos-nos com pessoas que têm uma habilidade e parecem gênias, inteligentes, mas olhamos para elas e vemos que vivem uma vida de forma medíocre. E não somente pessoas talentosas, mas nós vemos pessoas a viver em situações que podem ser contornadas e nós perguntamos para elas: por que que você está a viver isso? Ou muitas das vezes nós fazemos essa questão para nós mesmos. E o grande problema é que quando nós fazemos essas questões para nós mesmos ou para os outros, nós temos justificativas. As desculpas não nos desculpam. As desculpas não justificam. As justificativas podem até ser agradáveis ao nosso ego, mas não mudam a nossa vida. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que as desculpas não mudam as consequências. Infelizmente, a maior parte de nós está mais preocupada em justificar, explicar a razão que faz com que a nossa vida esteja da forma como está, do que buscar se arrepender, ou melhor, mudar como a nossa vida está. As pessoas estão mais preocupadas com as justificativas e não com as consequências. E Deus está mais preocupado com as consequências e não com as justificativas. Em Gênesis capítulo 3, a Bíblia nos ensina que Adão foi dado a responsabilidade por parte de Deus que controlasse o jardim de Éden. Infelizmente, ele falhou e a Eva foi enganada pela serpente e comeu o fruto da árvore que estava no meio do jardim. E quando Deus se apresenta, Adão, ao invés de assumir a culpa, ele se desculpa. A mulher que você me deu, a Eva, ao invés de assumir a culpa, ela também se desculpa. A serpente me enganou. E aí nós vemos a consequência. Eles não perceberam, na primeira instância, que o que muda tudo e o que mudaria aquele cenário não é as desculpas, mas seria a desculpa. Não seria a justificativa, mas seria o arrependimento, a compreensão da consequência. Nossa prioridade não deve ser em mostrar ou explicar o porquê aquilo aconteceu, mas é buscar reverter o que aconteceu. A maior parte de nós está a viver a vida de forma menos produtiva, com menores resultados, com menor amplitude, aquilo que nós somos capazes, e nós estamos a viver assim. Por quê? Porque nós nos desculpamos, nós temos justificativas, nós temos explicações, só que a vida muitas das vezes e Deus muitas das vezes não quer explicações, Ele quer arrependimento, e mais do que arrependimento, Ele quer que nós contornemos as consequências. E fica aqui a partir de hoje, ao invés de você olhar para aquilo que te impede de fazer alguma coisa, para tuas desculpas, você vai se preocupar em fazer as coisas. Você precisa compreender, as desculpas não te desculpam. Mas por que que você tem uma vida medíocre? Porque o meu pai morreu, porque a minha mãe morreu. Eu sinto muito, eu sinto mesmo muito, mas isso não te desculpa. E tu precisas compreender que não importa onde você nasceu, não importa o que você tem, não importa o que as pessoas fazem, não importa se elas te apoiam ou não, mas nada disso justifica. As pessoas, o mundo não quer justificativas, o mundo quer resultados. Até que você pare de olhar para tuas justificativas, até que você entender que as tuas desculpas não te desculpam, você não vai produzir em maior escala possível. Até que você compreender que as tuas desculpas te impedem de ir além, você vai continuar a ter uma vida medíocre, você vai continuar a viver como vives, continuando pobre, com um corpo que você não gosta, com uma reputação que você odeia e com o trabalho ou salário péssimo que você tem, porque você está preocupado em se justificar. É o país em que nós vivemos, é a governação que nós temos. Todo mundo é culpado, nunca és culpado. A culpa sempre é dos outros e nunca é sua. Essa é a grande problemática das pessoas que muito se desculpam. Primeiro, é que as pessoas que muito se desculpam são vítimas, são vitimistas. E deixa eu te dizer, ninguém tem prazer em conviver, em viver, em estar sempre com uma pessoa que é vitimista. Uma pessoa que tudo de mal acontece com ele. Uma pessoa que não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos, não tem ninguém que lhe ajude, não tem família que acredite nele, mas até quando é que nós vamos viver dessa forma? Até quando é que você vai viver dessa forma? É que as tuas desculpas não te desculpam.
É que dizer e buscar sempre muletas para tentar se justificar não te justificam. Existem situações e a maior parte das situações da vida não são para apresentar desculpas, são para apresentar resultados. Então para de se desculpar e começa a retornar e começa a transformar e começa a produzir e começa a trazer produtos diferentes e começa a trazer resultados diferentes. O grande problema é que as desculpas dão conforto, não solução. Dão conforto para nós, mas não nos dão solução. Mas por quê? Porque nós preferimos viver no conforto das desculpas, ao invés de buscar ferramentas, ao invés de nós estarmos numa posição de confronto para nós encontrarmos a solução. Sim, a maior parte de nós prefere dormir no travesseiro das desculpas ao invés de dormir no travesseiro de pedra desconfortável das soluções. Então nós temos que entender que as coisas não vão mudar quanto mais nós reclamamos. As coisas vão mudar quando nós compreendemos que nós somos protagonistas. Quando nós entendermos que não é o que as pessoas fazem para nós, é o que nós entendemos e fazemos com aquilo que as pessoas fazem para nós. É que de fato nós teremos resultados diferentes. E quando nós compreendemos que as nossas desculpas não nos desculpam, nós começamos a ser donos de nós mesmos e nós começamos a agradar a Deus de uma forma ainda melhor e maior. E não somente começamos a agradar a Deus, mas começamos a tornar a nossa vida mais produtiva, mais leve, e muita gente poderia viver uma fase melhor da sua vida. E muito provavelmente você é uma dessas pessoas que poderia viver o melhor momento da sua vida e não está a viver. Sabe por quê? Porque se justifica. Porque não acredita nele mesmo, porque os que fizeram, os que foram, os que se deram bem na vida, os que dão-se bem na vida, são aqueles que têm um padrinho na cozinha, são aqueles que têm alguém que lhes puxa. Para com isso, é tanta justificativa. Você tem projetos grandes, projetos lindos, mas por que que você não coloca isso em ação? Por que que você não realiza os teus planos? Por que que você não realiza os teus projetos? Você tem uma desculpa, é que as tuas desculpas vão adiando cada vez mais, vão fazendo com que você procrastine ainda mais o teu destino, o teu propósito e aquilo que de fato te faria viver e te dá alegria. Por que que você não dá mais amor? Por que que você não está a ensinar? Por que que você não está a fazer aquilo que de fato devia fazer? Tens desculpas, as justificativas te autossabotam. Uma das características das pessoas que mais autossabotam-se é que elas têm justificativas para tudo. Elas não agem, elas culpam as circunstâncias, culpam as pessoas, culpam tudo e todos, mas nunca entendem que eles são culpados. Enquanto você não compreender que você é o principal culpado, nada vai mudar. Tuas desculpas não te justificam. Você não vai chegar numa padaria com fome e vai se desculpar para que eles te deem pão. Eles não te darão pão em troca de tuas desculpas. Você não vai casar em troca de tuas desculpas. Você não vai ser conhecido em troca de tuas desculpas. Ninguém te dará nada por causa de tuas desculpas, por causa das tuas justificativas, se colocando no papel e colocando-se nos trajes do vítima. Ninguém quer ficar perto do vítima, ninguém quer andar com vítima. Tu tens que acordar como homem que és, como mulher que és, tu tens que entender que a vida é para bater de frente e não para se desculpar a todo instante. Vai atrás do que você sonha, vai atrás do que você quer, não importa se as pessoas estiverem contigo, não importa se as pessoas acreditam no teu potencial. Só comece a fazer, pare de se desculpar, pare de apresentar desculpas. Se você quer que esse ano seja literalmente diferente, você quer se tornar uma pessoa mais produtiva, mais impactante e reconhecível, entenda que as tuas desculpas não te desculpam. Pare de pensar muito e comece a agir, mas não haja sem pensar. Reitero, pare de se desculpar. As tuas desculpas não te desculpam. Pare de se desculpar e comece a agir. Deixa os teus comentários a respeito desse vídeo. Compartilhe com o número máximo de pessoas. Não esqueça de marcar aquele amigo ou aquela amiga que precisa ouvir esse vídeo. As tuas desculpas não te desculpam. Eu escrevi um livro com o título Depois do Fim. Este livro fala também sobre isso. Fala em como nós podemos recomeçar
em como as nossas dores, as nossas crises podem se transformar em razões para nossas glórias e para recomeçar a nossa vida. Então, fica atento, mais informações do livro está no primeiro comentário. Que Deus abençoe você. Paz e graça.